Prezados espectadores, ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário em que você acompanha nosso podcast, videocast MTA. Como já dito no primeiro bloco, é um prazer muito grande estar aqui e hoje nós vamos dar continuidade no nosso projeto. O tema do primeiro encontro foi citação eletrônica e vamos continuar com esse tema pelo episódio de hoje e pelo terceiro episódio, com o nosso convidado surpresa aí, para trazer, como dito no primeiro encontro, a visão da empresa acerca do novo cenário das citações, o cenário das citações eletrônicas. Novamente eu tenho aqui hoje minha querida Natália Eleutério, doutora Nath, nossa amiga e convidada, que vem trazer, como supervisora da área de citação eletrônica do MTA, vem trazer sua visão sobre o tema e clarear um pouco mais para nós advogados e para você, espectador, ouvinte, que pode ser um cliente, pode ser um estudante de direito, pode ser um estagiário e que tem sede da fonte de conhecimento, principalmente nessa área da citação eletrônica. No primeiro bloco, Natália, nós trouxemos o conceito de citação e alongamos um pouco, né, para explicar, exemplificar um pouco como é que a citação eletrônica chegou no cenário nacional por meio do CPC de 2015, como isso vem sendo, né, construído na prática, como a pandemia colaborou para essa implementação às avessas, e falo às avessas porque foi um pouco, em alguns tribunais, de forma um pouco forçada ali, com a obrigatoriedade, né, desse vínculo para recebimento de citação eletrônica. E hoje peço a Natália que faça uma breve retomada do episódio anterior, para quem começou pelo segundo agora não ficar completamente perdido. E vamos em frente, né? Vamos trazer hoje um cenário de, na prática, como fazer esse cadastramento. Então, vamos junto? Vamos nessa? Natália, tá com você a bola. Boa noite, né? Bom dia ou boa tarde. Como frisado no primeiro bloco, da questão das citações eletrônicas, ela veio para quê? Para se tornar um parceiro, tá? Um amigo das empresas, dos advogados. Ela não veio como um bicho de sete cabeças, ela não veio como um inimigo. Então, a questão da evolução, né, tecnológica no processo, ele vem só para crescer, tá? Ele vem para poder tornar o acesso fácil, né, seguro. Então, a gente tem que ver isso como um avanço, a gente não tem que ver isso como um retrocesso. E a gente tem que se adequar. Qualquer avanço, qualquer mudança tem uma adequação e um estudo. Então, a gente tem que conhecer e se adequar. Como que é essa questão dos tribunais? Como colocado, alguns tribunais eles se tornaram obrigatórios para citação e intimação eletrônica vinculada ao CNPJ. Então, cada tribunal tem uma forma de determinação de como será feito aquele cadastro. O cadastro, gente, ele é diferente do que o advogado recebe. Apesar da plataforma no PJE ser a mesma, ele é diferente. A empresa, enquanto CNPJ, ela tem uma plataforma que é uma criação de uma procuradoria. Então, todas as citações, você pode ter várias procuradorias dentro de um mesmo PJE. Todas as citações e intimações vinculadas àquele CNPJ, elas vêm naquela procuradoria. Vamos supor, eu tenho um cliente empresa 1. Procuradoria 1, eu tenho Minas Gerais. Aí eu tenho todas as comarcas de Minas Gerais, vindo vinculado àquelas comarcas, o que é de citação e intimação eletrônica recebida naquele dia, vinculado ao CNPJ. Não quer dizer que as intimações não cheguem para os advogados cadastrados. Elas vão chegar também na Procuradoria dos Advogados Cadastrados. Mas as citações, elas vão chegar somente na Procuradoria do CNPJ cadastrado. Porque é o CNPJ vinculado dentro do sistema. Entendi. Natália, aqui eu teria uma pergunta. Na verdade, não é minha. Nós recebemos ela por meio de nossas redes sociais. E eu até agradeço, gente. Quem quiser participar, participe conosco. Mande suas dúvidas. Se ocorrer, né, de termos um volume elevado, podemos gravar até um quarto bloco, tirando as dúvidas, né? Com certeza. Então, a dúvida que chegou lá, e o nosso marketing brilhantemente nos reportou, é a seguinte. Com a implementação da citação eletrônica, para de existir a citação física? E a pergunta, ela continuou. Ou seja, antes era o AR pelo correio, que a gente até falou no primeiro bloco. Hoje é a citação eletrônica. Quando a empresa está devidamente cadastrada, o advogado devidamente cadastrado, esse AR dessa mesma citação vai chegar pelo correio? Eu gostaria que você respondesse essa pergunta na continuidade do seu raciocínio, de como tem funcionado para cada tribunal, se os tribunais têm sistemas idênticos ou não, se é diferente. Queria que você me ajudasse com essas respostas.
O que acontece? A partir do momento que você tem um cadastro do CNPJ naquele tribunal, o meio, né, utilizado de citação aí, ele é de forma eletrônica. Tá? Então acabou a R para esses processos que foram citados eletronicamente. Acabou. Se você tem o cadastro, em alguns tribunais eles ainda têm a segurança de enviar via correio. Por quê? Porque eles estão implementando. Mas vai durar pouco tempo, né, Natália? Mas é por pouco tempo. Por quê? Porque qual que é o objetivo? O objetivo é você ter aquele único vínculo ali na plataforma. Citação eletrônica. A citação eletrônica. Você não ter mais um papel ou um documento né, palpável e você ter aquilo ali de forma virtual. E cada tribunal tem um sistema diferenciado. Então, assim, o CNJ, igual eu falei no primeiro bloco, né, ele tem hoje, o intuito de constituir um sistema unitário, seria isso, né? Isso. Na verdade, ele tem que constituir um sistema unitário, né? Ele tem que fazer essa unificação e formalizar isso para todos os tribunais. Só que eles ainda estão implementando. Então, hoje, eles não têm esse sistema vinculado a todos os estados. Eles não têm essa criação ainda. Então, o que os estados fizeram? Cada tribunal veio com um sistema próprio, né? O PJE, ele é quase que unânime, tá? Nos estados, só que você tem outros sistemas também. Você tem o EPROC, tá? Então, você tem outros sistemas que utilizam essa forma de citação eletrônica, tá? E estão implementando. Você tem estados que não têm. Nós temos estados hoje que não têm citação eletrônica, mas a maioria dos estados tem. Natália, se tivesse como fazer um resumo assim, de como cadastra para ajudar o nosso espectador de algum modo, você conseguiria, assim? Vamos lá. Cada tribunal tem uma forma diferente, tá? Cada tribunal, eles solicitam uma documentação diferente e eles ainda não estão alinhados nesse sentido, mas a maioria dos tribunais você tem um termo de responsabilidade que você assina de que, a partir do momento que o cadastro for criado e realizado, você vai receber naquela plataforma todas as citações e intimações eletrônicas. E que você está ciente disso, que ela vai vir via plataforma. Tá? E você tem um termo vinculando o advogado, quando o PJE, você tem um termo vinculando o advogado que vai ser cadastrado para o recebimento daquela citação. Então, você vai colocar os dados do advogado e você faz o acesso o quê? Você faz o acesso com o token, né? Ou então com login e senha daquele PJE, daquele advogado. Para todos os tribunais, então, que já tem o sistema da citação eletrônica, o acesso se dá pelo token, né? A maioria dos tribunais. Nós temos também alguns sistemas que são ProJude, que você tem login e senha. Ah, sim. Tá? Então aí não precisaria do token, né? Seria aí você não tem, você não tem a utilização do token, você tem o login e a senha. O login ele é vinculado ao CNPJ, então ele vem como login de representante, tá? Ele é diferente do login do advogado, então você não tem a mesma plataforma do advogado no ProJude, tá? Alguns sistemas estão sendo implementados, igual, por exemplo, o ESAGE em São Paulo, que ele ainda está em piloto. Tá? Ele ainda não é um sistema ativo para cadastro de todos. E o PJE, que você loga com o token, ou você também tem a possibilidade de logar com login e senha no PJE. Né? Você só não faz algumas questões. A partir do momento que esse cadastro é feito no tribunal, você tem ele vinculado ao advogado, se for PJE. Quando você tem ele vinculado ao advogado, você tem uma diferença entre o acesso ali dentro, tá? Na mesma plataforma, você tem uma diferença entre a página do advogado e a página da empresa. Sim. Tá? Então, você tem que se atentar para qual você está mexendo. Se você está mexendo numa procuradoria da empresa ou se você está mexendo na questão da plataforma do advogado. Sim. As citações, como eu já disse antes, elas são recebidas na procuradoria da empresa, mas as intimações, né, que já são vinculadas a determinados advogados, elas são recebidas também na plataforma do advogado. Ótimo. Tá? Para a gente visualizar isso melhor, Natália, você nós temos as telas, né, que vão ser mostradas aqui no... Então, assim, pessoal, quem não nos está acompanhando pelo videocast e está pelo podcast, sentiu vontade de ver o desenho desenho que eu digo, né, ver a formatação desses cadastramentos e de como essas citações e estimações chegam, procura o nosso videocast. Lá a gente vai conseguir mostrar telas, né, Natália, que exemplificam. Isso. Tem alguns prints do PJE mesmo que eu coloquei, né, que acaba que exemplifica essa diferença, né, das plataformas e da procuradoria, entendeu?
Então, assim, é fácil, o acesso é fácil. Existe a questão da leitura tácita, são os 10 dias, né, que você tem ali disponível no sistema. Se você não der leitura, ele vai dar a leitura tácita. Então, é idêntico à questão do advogado, idêntico à plataforma do advogado, mas é uma procuradoria da empresa, né? Hoje nós temos vários tribunais que são obrigatórios, nós temos o sistema de citação em vários tribunais. Minas, Distrito Federal, Bahia, Projúdice do Paraná, o PAGE, no Ceará. Então, assim, não só sistemas como o PJE, mas Projúdice e o PAGE também, que é um sistema próprio de recebimento de citação eletrônica. Então, Natália, para a gente encerrar o podcast de hoje, nosso tempo já está chegando no limite, né? E temos que respeitar esse critério temporal aí para o nosso espectador ter esse tempo já, ter a expectativa de que não dure tanto tempo. Vamos ter o terceiro bloco, então venha conosco para o próximo episódio. No próximo teremos a presença da Tatiane Fidrichevski, que integra o jurídico interno de um dos nossos clientes. Além disso, o resumo de hoje, Natália, então, seria a seguinte situação. Existem vários tribunais que já adotam obrigatoriamente o conceito de citação eletrônica. Existe a diferença do cadastro de advogado e do cadastro de CNPJ da empresa, não é isso, Natália? Isso mesmo. E a gente trouxe aí, vocês que estão no videocast podem acompanhar algumas telas que estão sendo mostradas agora para dar uma ideia de como que funciona visualmente a situação da citação eletrônica nos sites dos tribunais, né? A gente espera ter contribuído de algum modo para que você, nosso espectador ouvinte, tenha compreendido um pouco melhor como é a prática da citação eletrônica. Não é possível aqui nos delongarmos por todos os sistemas independentes de cada tribunal, porque como a doutora Natália disse, para cada tribunal tem um modelo, mas assim, deu para mostrar que não é tão complicado, né? É possível a gente cadastrar e receber a citação ali. Venha conosco no próximo bloco, o convite está aberto, será um prazer tê-lo como nosso ouvinte espectador. Forte abraço e esteja conosco.